Olá pessoal, eu sou Marcos Vinícius, consultor tributário da área estadual. Olá pessoal, eu me chamo Laísa Machado, consultora também da área estadual, e nessa edição do ITC News em Debate, a gente vai falar sobre os efeitos da decisão da STF quanto à não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Tema de extrema relevância que vem gerando várias dúvidas, isso porque em abril de 2021 foi finalizada a ADC 49, que trata sobre a transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. E o tema principal foi sobre a incidência ou não do ICMS. E por que é discutível essa questão da incidência do ICMS, né, Laísa? É que o argumento dos contribuintes é que essa transferência, que é o deslocamento de uma mercadoria de um estabelecimento X para uma filial Y, isso seria igual, né, seria a mesma coisa que deslocar uma mercadoria de uma prateleira para outra. Ou seja, apesar do ICMS ser um imposto sobre circulação de mercadorias, o que é a circulação que a Constituição está falando? Seria a circulação qualquer, com uma mercadoria ir de um lado para o outro, ou seria a circulação jurídica, quando há transferência de propriedade da mercadoria de fato, quando há uma operação jurídica ocorrendo ali? Então, o que foi discutido nessa ADC foi especificamente o que seria essa circulação. Então, o fato de você transferir a mercadoria de um estabelecimento para outro, na verdade, é uma circulação qualquer, não é uma circulação jurídica que ensejaria a tributação do imposto, não é mesmo? Exatamente. Inclusive, essa discussão, né, quanto à incidência ou não do ICMS, ela já é bem antiga. Isso porque desde 1996, o STJ, através de uma súmula vinculante número 166, ele já havia decidido que nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não incidiria fato gerador do ICMS. Contudo, vindo em contraponto a essa decisão, né, foi editada a Lei Candir, Lei Complementar 87 de 96, que ela considerou que seria sim fato gerador do ICMS, essas operações de transferência. Então fica esse ponto, né, de divergência entre o Poder Judiciário e o Legislativo. Isso, e o que reforçou o entendimento dos estados para não considerar essa súmula como algo que, né, foi, na verdade, estabelecido, é porque essa súmula foi baseada em julgamentos que versavam sobre a legislação anterior do ICMS, que era o Decreto de Lei 406/68, que inclusive é um decreto de lei que está vigente até hoje e algumas partes que ainda estão válidas relativas ao ISS, já que a norma tratava sobre os dois impostos. Então, como essa súmula foi baseada em julgamentos, até se for olhar a súmula, vai ver na base legal as referências a essa legislação, então os estados falaram, olha, depois da Lei Candir foi colocado um novo marco legal e tudo que foi decidido em relação àquilo se passou. Então, na verdade, os estados dizem, não, agora, quando você faz uma transferência de mercadoria, ela é normalmente tributada conforme a Lei Candir. À época, surgiram várias discussões em tribunais superiores, e inclusive essas divergências entre os tribunais superiores, ela teve a necessidade de um protocolo da Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADC 49. E, em termos gerais, o que seria essa ADC? A ADC 49 do STF, né, ela foi decidida em 16 de abril de 2021, onde ela tratou que nessas operações, então ficou decidido de fato, né, que nas operações de transferência não incidiria o ICMS, quando envolvesse, né, transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que em unidades federativas diferentes, ou seja, entre estados diferentes. Só que um ponto que a gente tem que destacar é que, na prática, essa incidência ou não do ICMS nas transferências interestaduais, ela era bem questionável, porque as legislações estaduais, elas não haviam se adequado a essa decisão da STF, o que fazia com que os contribuintes tinham que recorrer diretamente ao Poder Judiciário para estar conseguindo ali, né, reaver o valor que eles haviam pago do ICMS anteriormente. Só que, como eles ingressavam no Poder Judiciário pleiteando por essa não incidência do ICMS,
a decisão de mérito que era decidido no Poder Judiciário vinculava apenas e tão somente a parte que recorria a eles, não se estendendo aos demais, né, aos outros contribuintes. Exatamente. Na verdade, essa questão, né, do STF ter decidido e ter esse tempo para modulação posterior da decisão fez com que muitos contribuintes até nem soubessem muito bem o que fazer. Ah, o STF decidiu então que não vai ter mais a incidência do ICMS nas transferências. Então eu já posso parar de tributar? Muita gente já ia lá parando de tributar sem sequer ser uma parte em nenhum processo, sem ter entrado com ação, o que na verdade não pode ser feito. Uma coisa muito importante da gente entender é que quando uma inconstitucionalidade é promulgada por meio de controle difuso, ou seja, um tipo de ação que não abrange todos os contribuintes, para que ela tenha validade geral, o Senado Federal, que é uma das suas atribuições, ele pode estabelecer uma resolução onde ele vai determinar a inconstitucionalidade daquele dispositivo, e aí sim passa a ter eficácia e valer para todo mundo. Mas quando se trata de controle concentrado, que é o caso da ADC, por exemplo, e aí sim nós temos o efeito para todos os contribuintes, só que nesse caso dessa ação específica, ela teve de ser modulada, não é mesmo, Leis? Exatamente. Esse, inclusive, foi o ponto principal decidido recentemente, porque, muito embora já houvesse essa previsão da não incidência do ICMS nas operações de transferência, né, decidido ali em abril de 2021 pelo STF, ficou em aberto quanto à questão da modulação dos efeitos dessa decisão e quanto ao que seria feito com os créditos acumulados por parte dos contribuintes. E em abril de 2023, né, o tribunal ele decidiu pela modulação dos efeitos de 2021, como foi pontuado ali pelo Marcos, né? E posteriormente caberia daí a regulamentação quanto ao que seria feito com os créditos acumulados nas transferências. E ficou definido que seria a atribuição dos estados, a regulamentação quanto a esse procedimento, que deverá ser feito até o final de 2023. E caso os estados eles não façam, né, e a partir de 2024, poderão os contribuintes fazer essas transferências, né, sem ressalvas e sem limitações. Tal decisão trouxe alguns pontos divergentes entre os ministros, o que é uma coisa muito importante da gente estar falando agora no ITC Debate. Porque o que acontece? Está em tramitação ainda, né, passiva ainda de votação dentro do Senado, a questão quanto a essa regulamentação de como que vai ser feito esses créditos acumulados nas operações de transferências. Se vai ser através de uma regulamentação por norma federal, então teria que ser necessário, né, a promulgação de uma lei complementar federal, ou se seria feito por normas estaduais. E como é de praxe, né, deixar tudo para cima da hora, caso não seja definido nada até o final de 2023, caberá então aos estados a parte da regulamentação do que será feito com esses créditos. Exatamente. Na verdade, um grande ponto desse crédito é que quando saiu a decisão do STF, os estados já ficaram pretensiosos, já começaram a falar para os contribuintes que decidiam parar de destacar, né? Falaram assim, olha, se você não está destacando na sua transferência, isso aqui é uma saída não tributada. E se isso aqui é uma saída não tributada, o que você tem que fazer com o crédito? Estornar o crédito. Então tinha muito fisco que estava querendo tirar o crédito do contribuinte, nem dar essa possibilidade de transferência. Tanto aconteceu isso que isso chegou a virar o pauta no STF quando se tratou da modulação. Porque isso virou uma preocupação geral de alguns estados entenderem que o contribuinte simplesmente não tinha direito a crédito. Então a corte teve que fazer esse adendo dizendo, olha, o crédito é permitido, só vai ter que regulamentar como vai fazer. Até porque não é assim, né? Vai lá e lança o crédito. Cada estado tem um jeito diferente, tem declarações diferentes, tem formas diferentes e tem estados que você não simplesmente consegue lançar o crédito assim, sem nenhum procedimento administrativo. Um exemplo é o próprio estado de Santa Catarina, que para você lançar um crédito a gente tem a DIME e você precisa de um DECIP. Se não tiver um DECIP disponível, não tem como você lançar o crédito. Então aí a gente vê o tamanho do problema, por isso que a regulamentação ela é tão necessária. Então, se os estados não regulamentarem, claro, o contribuinte vai ter que dar um jeito de creditar esse imposto, mas uma vez regulamentado, nós vamos ter, né, dessa forma,
como se faz, qual vai ser o procedimento, se vai ter uma conta, se vai ter que emitir nota, afinal, as possibilidades de procedimento são várias. É isso mesmo, Marcos. Então, para finalizar e enfatizando novamente, né, fica proibida a tributação do ICMS a partir do exercício financeiro de 2024. Então, nas operações de transferência interestaduais de um estabelecimento de um mesmo contribuinte, né, não poderá mais ter a incidência do ICMS, a partir, né, da modulação ali, conforme a modulação dos efeitos da ADC 49 da STF. Sendo também importante destacar que caso o contribuinte ele destaque indevidamente o ICMS a partir de 2024, ele vai estar sujeito, seria passível, né, de multa pelo fisco. Então é importante o contribuinte ele ficar atento a essas alterações, né, recentes. E é isso. Então, pessoal, essa foi mais uma edição do nosso ITC News em Debate. Obrigado a todos que nos assistiram e não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Até mais! Até!